A vida de Zé Felipe, desde cedo, foi marcada por uma energia contagiante e um talento musical inegável, herança de seu pai, o renomado Leonardo. Nascido e criado em meio ao universo sertanejo, em terras férteis de Goiás, Zé Felipe respirava música desde o berço. Sua voz, com um timbre peculiar e um estilo que mesclava a tradição com a modernidade, rapidamente o alçou ao sucesso, conquistando uma legião de fãs por todo o Brasil. Seus shows eram vibrantes, suas músicas ecoavam nas rádios e plataformas digitais, e sua espontaneidade o tornava uma figura querida pelo público. No entanto, por trás dos palcos iluminados e dos sorrisos para as câmeras, Zé Felipe carregava consigo um desafio de saúde silencioso, uma condição que por um tempo pairou como uma sombra sobre sua promissora carreira e sua vida pessoal. Era algo que ele mantinha reservado, compartilhado apenas com sua família e círculo mais íntimo. Uma batalha travada com a força de sua fé e o apoio incondicional daqueles que o amavam. A história que se desenrolou não é sobre uma doença repentina e avassaladora, mas sobre a descoberta gradual de um problema que exigiria paciência, perseverança e, acima de tudo, uma fé inabalável. Zé Felipe, desde jovem, sentia um cansaço mais intenso do que o normal, uma fadiga que não se dissipava mesmo após longos períodos de descanso. Atribuía isso à rotina intensa de shows, viagens e compromissos, algo comum na vida de um artista em ascensão. Com o passar dos anos, os sintomas se tornaram mais persistentes e preocupantes. A falta de ar em momentos de esforço, palpitações ocasionais e uma sensação constante de exaustão começaram a impactar seu desempenho nos palcos e seu bem-estar geral. Sua esposa, Virgínia Fonseca, sempre atenta e carinhosa, notou as mudanças e o incentivou a procurar ajuda médica. Leonardo, seu pai, com a experiência de vida e a preocupação paterna, também insistiu para que Zé Felipe investigasse a fundo o que estava acontecendo. Após uma série de consultas e exames, o diagnóstico finalmente veio, como um sussurro, preocupante em meio ao ritmo acelerado de sua vida. Zé Felipe convivia com uma condição cardíaca específica, uma alteração sutil que, com o tempo e o ritmo intenso de sua carreira, poderia trazer complicações mais sérias. A notícia, embora recebida com um choque inicial, não abateu o jovem cantor. Pelo contrário, acendeu nele uma chama de determinação e uma renovação de sua fé. A fé sempre foi um pilar na vida de Zé Felipe e de sua família. Criado em um lar onde os valores cristãos eram cultivados, ele aprendeu desde cedo a confiar em Deus nos momentos de alegria e nos desafios. Diante do diagnóstico, essa fé se tornou sua âncora, a força que o impulsionava a buscar a cura e a enfrentar o futuro com esperança. O tratamento proposto pelos médicos exigiria cuidados contínuos, mudanças em seu estilo de vida e um acompanhamento regular. Zé Felipe abraçou o tratamento com disciplina, seguindo à risca as orientações médicas, mas sua principal arma nessa jornada era a sua fé inabalável. Ele acreditava que Deus tinha um propósito para sua vida e que essa provação seria uma oportunidade de fortalecer sua conexão espiritual e de testemunhar o poder da cura divina. Virgínia, sua esposa, foi um apoio fundamental em todo o processo. Sua fé também era um farol em meio à possível escuridão. Juntos, eles se fortaleceram na oração, buscando conforto e direção em Deus. Virgínia, com sua energia contagiante e seu amor incondicional, se tornou a maior incentivadora de Zé Felipe, lembrando-o constantemente de sua força, de seu talento e do amor que os unia. Leonardo, como pai amoroso e experiente, também se manteve ao lado do filho, oferecendo apoio emocional e espiritual. Suas palavras de incentivo e sua fé inabalável eram um bálsamo para o coração de Zé Felipe.
A família inteira se uniu em oração, formando um escudo de amor e esperança ao redor do jovem cantor. Apesar dos cuidados médicos e do tratamento rigoroso, Zé Felipe sabia que sua cura última viria de uma força maior. Ele intensificou suas orações, buscando a presença de Deus em cada momento de seu dia. Lia a Bíblia, participava de cultos online e encontrava conforto em canções gospel que falavam de fé e esperança. Sua fé não era passiva. Era uma força ativa que o impulsionava a lutar pela sua saúde com garra e otimismo. Nos bastidores de seus shows, antes de subir ao palco para contagiar milhares de fãs com sua música, Zé Felipe dedicava momentos à oração, entregando sua saúde e seu desempenho nas mãos de Deus. Ele pedia força para superar o cansaço, fôlego para cantar e alegria para transmitir ao seu público. E a cada apresentação sentia uma energia renovada, uma força que ele sabia que vinha de sua fé. Sua história, embora mantida em relativa discrição, começou a inspirar pessoas que enfrentavam desafios de saúde semelhantes. Através de suas redes sociais, de forma sutil e sem expor detalhes íntimos, Zé Felipe transmitia mensagens de esperança e fé, encorajando seus seguidores a confiarem em Deus em meio às dificuldades. Recebia inúmeras mensagens de pessoas que se sentiam fortalecidas por sua atitude e por sua crença inabalável na cura divina. Um momento particularmente marcante ocorreu durante uma entrevista, quando Zé Felipe, ao ser questionado sobre sua energia e disposição, abriu seu coração de forma singela. A gente passa por muitas coisas na vida, né? Mas a fé é o que nos mantém de pé. Acreditar em Deus e saber que Ele tem um propósito para tudo, isso me dá muita força. Suas palavras, carregadas de sinceridade, tocaram profundamente o público e a mídia. Com o passar do tempo e com a constância do tratamento aliado à sua fé fervorosa, Zé Felipe começou a sentir uma melhora significativa em sua saúde. O cansaço diminuiu, a falta de ar se tornou menos frequente e a energia para seus shows e para sua vida pessoal se intensificou. Os exames médicos mostravam resultados positivos, confirmando que sua condição estava sob controle e que sua qualidade de vida havia melhorado consideravelmente. Zé Felipe e Virgínia nunca duvidaram do poder da fé em sua jornada. Eles viam cada pequena vitória como um presente de Deus, uma confirmação de que Ele estava ao seu lado, guiando seus passos e restaurando sua saúde. Sua gratidão era imensa, e eles faziam questão de expressar sua fé em suas vidas e em suas palavras. A história da fé que salvou Zé Felipe não é um conto de magia ou de soluções instantâneas. É um testemunho real e inspirador sobre a força da crença, a importância do apoio familiar e o poder da esperança em meio aos desafios. Zé Felipe enfrentou uma provação de saúde com coragem e fé, e sua jornada se tornou um farol de luz para muitos que também lutavam contra suas próprias batalhas. Ele continuou sua carreira musical com ainda mais paixão e propósito, sabendo que cada canção, cada show, era uma oportunidade de celebrar a vida e de agradecer a Deus pela sua saúde restaurada. Sua música ganhou uma nova profundidade, um toque de gratidão e esperança que ressoava ainda mais forte no coração de seus fãs. Zé Felipe, o príncipe da sofrência pop, mostrou que, além do talento e do carisma, possuía uma fé inabalável, capaz de transformar um desafio de saúde em um testemunho de superação e um milagre em sua vida. Sua história continua a ser escrita, com a certeza de que, com fé e amor, é possível enfrentar qualquer obstáculo e viver uma vida plena e abençoada. E em cada sorriso, em cada canção, em cada gesto de gratidão, reside a prova viva da fé que o salvou.
A jornada de Zé Felipe nos lembra que a fé não elimina os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los. Ela nos oferece conforto nos momentos de incerteza, esperança em meio à dificuldade e a certeza de que não estamos sozinhos. A história de Zé Felipe é um convite a fortalecer nossa própria fé, a buscar o apoio daqueles que nos amam e a acreditar no poder da cura, seja ela pela medicina ou pela graça divina. Seu milagre pessoal é um eco de esperança para todos nós, uma melodia de fé que continua a inspirar e a emocionar corações por todo o Brasil. E assim, Zé Felipe segue sua caminhada, com a certeza de que a fé continua sendo seu maior escudo e sua mais poderosa canção. A rotina de Zé Felipe era um turbilhão. Shows noturnos, voos de madrugada, entrevistas e o carinho avassalador dos fãs. Ele amava cada segundo, a adrenalina do palco, a conexão com a multidão. Mas, por volta de 2018, em meio a essa efervescência, algo começou a mudar. Pequenos sinais, facilmente atribuídos ao cansaço natural de uma vida em alta voltagem, começaram a surgir. Um cansaço que não passava mesmo após dias de folga. Uma sensação de peso no peito após performances mais enérgicas. E uma leve falta de ar que ele tentava disfarçar, atribuindo-a ao ar-condicionado do camarim ou à fumaça dos efeitos especiais. No início, Zé Felipe minimizava. É o pique, né? Tem que aguentar, dizia para si mesmo. Mas Virgínia Fonseca, sua então namorada e hoje esposa, com seu olhar atento e amoroso, começou a notar a persistência desses sintomas. Ela o via mais quieto em casa, mais propenso a longas cestas e, por vezes, um pouco ofegante depois de subir um lance de escadas. Zezinho, você não está bem. Precisa ir ao médico, insistia ela, com a doçura que só ela possuía. Leonardo, o pai, uma figura de sabedoria e preocupação paternal, também percebeu. A experiência de anos de estrada lhe dava um faro para quando algo não ia bem com seus filhos. Em um churrasco de família, ao ver Zé Felipe recusar um jogo de futebol com os sobrinhos por estar meio baqueado, Leonardo o puxou para um canto. Meu filho, se cuida! Não brinca com a saúde! Vai ver um doutor, por favor! A preocupação no rosto do pai tocou Zé Felipe mais profundamente do que qualquer outro alerta. Foi então que começou a verdadeira odisseia médica. Consultas com clínicos gerais, exames de sangue de rotina que não revelavam nada alarmante, e a frustração de não encontrar uma resposta para o que sentia. Zé Felipe visitou diversos especialistas, sempre com a esperança de que seria algo passageiro, fácil de resolver. Cardiologistas, pneumologistas, exames de esforço, ecocardiogramas. A rotina de consultórios médicos se intercalava com a de shows e estúdios. A cada nada de grave dos exames preliminares, um alívio momentâneo, mas o cansaço e a dispneia persistiam. A vida seguia, mas um véu de incerteza pairava sobre ele. Era como se seu corpo, antes uma máquina de energia no palco, estivesse enviando pequenos sinais de alerta que a ciência demorava a decifrar. A frustração era um inimigo silencioso. Como explicar para a equipe, para os fãs, para a própria Virgínia, que ele se sentia exausto sem um motivo aparente? Havia dias em que ele mal conseguia levantar da cama, e o esforço de um ensaio de voz ou de uma coreografia simples parecia esgotá-lo completamente. A mente, antes tão focada na música, agora divagava, questionando o futuro. Será que vou conseguir manter o ritmo? E se for algo grave? A essas alturas, ele já havia perdido a conta de quantos exames tinha feito. Foi em um final de 2019. Em uma consulta com um cardiologista especializado em casos mais complexos, que a peça final do quebra-cabeça começou a se encaixar.
Após uma bateria de exames mais aprofundados, incluindo um monitoramento cardíaco de 24 horas e ressonâncias, o médico finalmente proferiu as palavras que trariam tanto alívio quanto uma nova dimensão de desafio. Zé Felipe, você tem uma condição congênita específica, uma alteração em uma das válvulas cardíacas, que, embora discreta na infância, está agora se manifestando de forma mais acentuada devido ao ritmo de sua vida de artista. Não é algo que o impeça de viver, mas exige cuidados e atenção contínua para evitar complicações futuras. O diagnóstico, embora técnico, era um peso e um alívio. Um peso por saber que não era algo passageiro, mas uma condição crônica com a qual teria que aprender a viver. Um alívio por finalmente ter um nome para o que sentia, uma direção para buscar o tratamento adequado. Ao sair do consultório, Zé Felipe sentiu um misto de emoções. A exaustão acumulada, a tensão dos últimos meses, tudo veio à tona. Ele ligou imediatamente para Virgínia, sua voz embargada. Amor, eu sei o que eu tenho. Virgínia, com a sensibilidade que a caracteriza, percebeu a gravidade no tom dele. No carro, a caminho de casa, um silêncio pesado preencheu o espaço. Mas no meio desse silêncio, algo mais profundo começou a brotar no coração de Zé Felipe. Uma certeza que vinha de dentro, algo que seus pais haviam plantado em sua alma desde criança. A fé de que não estaria sozinho nessa jornada, que Deus estava com ele e que, de alguma forma, essa provação teria um propósito maior. Ele não sabia como seria o amanhã, mas sabia em quem ele confiava. Essa foi a primeira semente de milagre. O diagnóstico da condição cardíaca trouxe a Zé Felipe uma clareza dolorosa, mas também um propósito renovado. A fase de incerteza havia terminado, e agora era tempo de agir com fé. Não uma fé passiva, de espera, mas uma fé ativa, que se manifesta na disciplina, na oração e na confiança inabalável em um poder maior. Em casa, a notícia foi recebida com a seriedade que merecia, mas sem desespero. Virgínia foi a primeira a abraçá-lo, seus olhos marejados de preocupação, mas também de uma força que Zé Felipe sentiu de imediato. Vamos passar por isso juntos, meu amor. Deus está no controle, ela afirmou. E Zé Felipe sabia que essas palavras eram a mais pura verdade. Virgínia se tornou sua guardiã, sua confidente, a pessoa que o lembrava de tomar os medicamentos, de descansar, de manter o otimismo mesmo nos dias mais difíceis. Ela não era apenas sua esposa, era sua parceira de fé. Leonardo, o pai, conversou longamente com o filho. Sua voz, normalmente cheia de canções e brincadeiras, estava mais séria, mas carregada de afeto. Zé, a vida da gente é feita de desafios. Mas a fé, meu filho, essa não falha. Você tem uma luz, um dom de Deus. Use isso para se fortalecer. A gente está aqui por você. As palavras de Leonardo, um homem que também conhecia os altos e baixos da vida e da fama, ressoaram profundamente. Ele não oferecia soluções mágicas, mas um apoio sólido de quem já havia enfrentado suas próprias tempestades. A família, um alicerce para Zé Felipe, se uniu em uma corrente de oração. Dona Poliana, a mãe e as irmãs, todos se revezavam em mensagens de carinho, visitas e orações silenciosas. Eles formavam uma rede de proteção, um escudo de amor e fé que envolvia Zé Felipe e lhe dava a segurança de que não estava sozinho nessa batalha. Paralelamente ao apoio familiar, Zé Felipe mergulhou em uma rotina de tratamento rigorosa. Isso incluía a medicação diária, visitas regulares ao cardiologista, exames de monitoramento constantes e talvez a mudança mais desafiadora para um artista em plena ascensão, a readequação de seu estilo de vida. Os shows, embora mantivessem
A mesma energia no palco passaram a ter um controle mais rígido de tempo e intensidade. As viagens, antes exaustivas, foram planejadas com mais cuidado, incluindo tempo para descanso. Sua alimentação se tornou mais saudável e ele incorporou atividades físicas moderadas, sempre sob orientação médica. Mas o que realmente impulsionava Zé Felipe não era apenas a disciplina médica, era a sua fé fervorosa. Ele começou a dedicar mais tempo à sua espiritualidade. A Bíblia se tornou sua bússola. Suas palavras de conforto e esperança eram como um bálsamo para sua alma. Ele assistia a cultos, ouvia pregações inspiradoras e, acima de tudo, intensificava suas orações. A oração, para Zé Felipe, não era um ritual, mas um diálogo íntimo com Deus. Antes de cada show, nos momentos de solidão no quarto de hotel ou na calma de sua fazenda em Marialva, ele se ajoelhava, entregava suas preocupações, pedia força, discernimento e, acima de tudo, clamava pela cura divina. Ele acreditava que a medicina era um instrumento de Deus, mas que a cura definitiva vinha da graça divina. A cada pequeno sinal de melhora, a fé de Zé Felipe se fortalecia. Ele sentia uma energia renovada, uma clareza mental que antes estava obscurecida pelo cansaço. Atribuía cada passo positivo ao toque de Deus em sua vida. Não havia um dia sequer em que ele não expressasse sua gratidão. Essa fé não se limitava aos momentos privados. De forma sutil, através de suas redes sociais, sem entrar em detalhes sobre sua condição, Zé Felipe começou a compartilhar mensagens de esperança, de otimismo e de confiança em Deus. Não importa a tempestade, a fé é o nosso barco, postava ele. E seus milhões de seguidores, muitos sem saber de sua batalha pessoal, se sentiam inspirados por suas palavras. A caixa de mensagens ficava lotada de testemunhos de pessoas que enfrentavam suas próprias lutas e encontravam força nas palavras do cantor. Essa troca de energia, essa conexão com sua base de fãs através da fé, também o fortalecia. Ele se sentia parte de algo maior, um instrumento para levar uma mensagem de esperança. Sua música, que já tocava corações, ganhou uma nova dimensão, um toque de profundidade e resiliência que vinha de sua própria experiência. As letras sobre amor, festa e sofrência agora carregavam, para Zé Felipe, uma camada extra de gratidão pela vida e pela superação. A fé ativa de Zé Felipe não era apenas sobre acreditar que a cura viria, mas sobre viver cada dia com propósito, utilizando a provação como uma oportunidade de crescimento espiritual e de testemunho. E assim, passo a passo, oração a oração, exame a exame, Zé Felipe começou a trilhar o caminho de um milagre silencioso, construindo uma história de superação que, em sua descrição, inspirava e transformava. Com o tratamento em curso e a fé renovada, Zé Felipe enfrentava um novo desafio: a rotina exaustiva de shows. Seus fãs esperavam a mesma energia de sempre, a voz potente que preenchia os espaços. Era ali, sob os holofotes, que sua fé seria mais testada e, ironicamente, mais visível. Havia dias em que o cansaço batia forte. Após uma sequência de 3 shows em cidades diferentes, com longas horas de voo e poucas de sono, Zé Felipe sentia o corpo pesar. A fadiga muscular, as pernas bambas, a respiração mais curta. Nesses momentos, a tentação de desanimar era grande. Mas ele se lembrava das palavras de Virgínia: Deus está no controle. Antes de subir ao palco, em vez de focar no desconforto físico, ele fechava os olhos, respirava fundo e orava. Sua oração não era uma barganha, mas uma entrega. Ele pedia força para cada nota, fôlego para cada coreografia, alegria para cada sorriso que daria ao público. Senhor, que a tua força se manifeste em mim, que a minha voz seja um instrumento da tua graça,
e que a alegria que eu sinto ao cantar seja um reflexo do teu amor. Ele sussurrava. E, incrivelmente, a cada vez sentia uma energia renovada, uma chama que o impulsionava. Nos bastidores, sua equipe e, claro, Virgínia, estavam sempre atentos. Percebiam os momentos de maior esforço e eram discretos em oferecer suporte. Um copo d'água na hora certa, um momento de silêncio antes de entrar no palco, um abraço apertado depois de um bis. Eles eram parte de seu milagre, o apoio humano que complementava a fé divina. Essa resiliência silenciosa no palco se tornou parte de sua aura. Os fãs notavam um brilho diferente em seus olhos, uma profundidade em sua interpretação que ia além das letras. Sem saber dos detalhes de sua condição, eles sentiam uma conexão mais profunda, uma autenticidade que emanava dele. A música de Zé Felipe, que já era sobre emoção, agora carregava o peso e a glória de uma batalha vencida a cada apresentação. Um dia, durante um show lotado, Zé Felipe sentiu uma pontada mais forte no peito no meio de uma canção. Por um breve instante, seu fôlego pareceu falhar. Seus olhos se moveram para Virgínia, na lateral do palco, que o olhou com preocupação. Mas nesse microsegundo, ele se lembrou de sua oração e sentiu uma onda de força o invadir. Ele apertou, sentia. Zé Felipe visitou diversos especialistas, sempre com a esperança de que seria algo passageiro, fácil de resolver. Cardiologistas, pneumologistas, exames de esforço, ecocardiogramas. A rotina de consultórios médicos se intercalava com a de shows e estúdios. A cada nada de grave dos exames preliminares, um alívio momentâneo, mas o cansaço e a dispneia persistiam. A vida seguia, mas um véu de incerteza pairava sobre ele. Era como se seu corpo, antes uma máquina de energia no palco, estivesse enviando pequenos sinais de alerta que a ciência demorava a decifrar. A frustração era um inimigo silencioso. Como explicar para a equipe, para os fãs, para a própria Virgínia, que ele se sentia exausto sem um motivo aparente? Havia dias em que ele mal conseguia levantar da cama, e o esforço de um ensaio de voz ou de uma coreografia simples parecia esgotá-lo completamente. A mente, antes tão focada na música, agora divagava, questionando o futuro. Será que vou conseguir manter o ritmo? E se for algo grave? A essas alturas, ele já havia perdido a conta de quantos exames tinha feito. Foi em um final de 2019, em uma consulta com um cardiologista especializado em casos mais complexos, que a peça final do quebra-cabeça começou a se encaixar. Após uma bateria de exames mais aprofundados, incluindo um monitoramento cardíaco de 24 horas e ressonâncias, o médico finalmente proferiu as palavras que trariam tanto alívio quanto uma nova dimensão de desafio. Zé Felipe, você tem uma condição congênita específica, uma alteração em uma das válvulas cardíacas que, embora discreta na infância, está agora se manifestando de forma mais acentuada devido ao ritmo de sua vida de artista. Não é algo que o impeça de viver, mas exige cuidados e atenção contínua para evitar complicações futuras. O diagnóstico, embora técnico, era um peso e um alívio. Um peso por saber que não era algo passageiro, mas uma condição crônica com a qual teria que aprender a viver. Um alívio por finalmente ter um nome para o que sentia, uma direção para buscar o tratamento adequado. Ao sair do consultório, Zé Felipe sentiu um misto de emoções. A exaustão acumulada, a tensão dos últimos meses, tudo veio à tona. Ele ligou imediatamente para Virgínia, sua voz embargada. Amor, eu sei o que eu tenho. Virgínia, com a sensibilidade que a caracteriza, percebeu a gravidade no tom dele. No carro, a caminho de casa, um silêncio pesado preencheu o espaço. Mas no meio desse silêncio, algo mais profundo começou a brotar no coração de Zé Felipe.
uma certeza que vinha de dentro, algo que seus pais haviam plantado em sua alma desde criança. A fé. A fé de que não estaria sozinho nessa jornada, que Deus estava com ele e que, de alguma forma, essa provação teria um propósito maior. Ele não sabia como seria o amanhã, mas sabia em quem ele confiava. Essa foi a primeira semente de milagre. O diagnóstico da condição cardíaca trouxe a Zé Felipe uma clareza dolorosa, mas também um propósito renovado. A fase de incerteza havia terminado, e agora era tempo de agir com fé. Não uma fé passiva, de espera, mas uma fé ativa, que se manifesta na disciplina, na oração e na confiança inabalável em um poder maior. Em casa, a notícia foi recebida com a seriedade que merecia, mas sem desespero. Virgínia foi a primeira a abraçá-lo, seus olhos marejados de preocupação, mas também de uma força que Zé Felipe sentiu de imediato. Vamos passar por isso juntos, meu amor. Deus está no controle, ela afirmou. E Zé Felipe sabia que essas palavras eram a mais pura verdade. Virgínia se tornou sua guardiã, sua confidente, a pessoa que o lembrava de tomar os medicamentos, de descansar, de manter o otimismo mesmo nos dias mais difíceis. Ela não era apenas sua esposa, era sua parceira de fé. Leonardo, o pai, conversou longamente com o filho. Sua voz, normalmente cheia de canções e brincadeiras, estava mais séria, mas carregada de afeto. Zé, a vida da gente é feita de desafios, mas a fé, meu filho, essa não falha. Você tem uma luz, um dom de Deus. Use isso para se fortalecer. A gente está aqui por você. As palavras de Leonardo, um homem que também conhecia os altos e baixos da vida e da fama, ressoaram profundamente. Ele não oferecia soluções mágicas, mas um apoio sólido de quem já havia enfrentado suas próprias tempestades. A família, um alicerce para Zé Felipe, se uniu em uma corrente de oração. Dona Poliana, a mãe e as irmãs, todos se revezavam em mensagens de carinho, visitas e orações silenciosas. Eles formavam uma rede de proteção, um escudo de amor e fé que envolvia Zé Felipe e lhe dava a segurança de que não estava sozinho nessa batalha. Paralelamente ao apoio familiar, Zé Felipe mergulhou em uma rotina de tratamento rigorosa. Isso incluía a medicação diária, visitas regulares ao cardiologista, exames de monitoramento constantes e talvez a mudança mais desafiadora para um artista em plena ascensão, a readequação de seu estilo de vida. Os shows, embora mantivessem a mesma energia no palco, passaram a ter um controle mais rígido de tempo e intensidade. As viagens, antes exaustivas, foram planejadas com mais cuidado, incluindo tempo para descanso. Sua alimentação se tornou mais saudável e ele incorporou atividades físicas moderadas, sempre sob orientação médica. Mas o que realmente impulsionava Zé Felipe não era apenas a disciplina médica, era a sua fé fervorosa. Ele começou a dedicar mais tempo à sua espiritualidade. A Bíblia se tornou sua bússola. Suas palavras de conforto e esperança eram como um bálsamo para sua alma. Ele assistia a cultos, ouvia pregações inspiradoras e, acima de tudo, intensificava suas orações. A oração para Zé Felipe não era um ritual, mas um diálogo íntimo com Deus. Antes de cada show, nos momentos de solidão no quarto de hotel ou na calma de sua fazenda em Marialva, ele se ajoelhava. Entregava suas preocupações, pedia força, discernimento e, acima de tudo, clamava pela cura divina. Ele acreditava que a medicina era um instrumento de Deus, mas que a cura definitiva vinha da graça divina. A cada pequeno sinal de melhora, a fé de Zé Felipe se fortalecia. Ele sentia uma energia renovada, uma clareza mental que antes estava obscurecida pelo cansaço. Atribuía cada passo positivo ao toque de Deus em sua vida. Não havia um dia sequer em que ele não expressasse sua gratidão.
Essa fé não se limitava aos momentos privados. De forma sutil, através de suas redes sociais, sem entrar em detalhes sobre sua condição, Zé Felipe começou a compartilhar mensagens de esperança, de otimismo e de confiança em Deus. Não importa a tempestade, a fé é o nosso barco. Postava ele e seus milhões de seguidores, muitos sem saber de sua batalha pessoal, se sentiam inspirados por suas palavras. A caixa de mensagens ficava lotada de testemunhos de pessoas que enfrentavam suas próprias lutas e encontravam força nas palavras do cantor. Essa troca de energia, essa conexão com sua base de fãs através da fé, também o fortalecia. Ele se sentia parte de algo maior, um instrumento para levar uma mensagem de esperança. Sua música, que já tocava corações, ganhou uma nova dimensão, um toque de profundidade e resiliência que vinha de sua própria experiência. As letras sobre amor, festa e sofrência agora carregavam para Zé Felipe uma camada extra de gratidão pela vida e pela superação. A fé ativa de Zé Felipe não era apenas sobre acreditar que a cura viria, mas sobre viver cada dia com propósito, utilizando a provação como uma oportunidade de crescimento espiritual e de testemunho. E assim, passo a passo, oração a oração, exame a exame, Zé Felipe começou a trilhar o caminho de um milagre silencioso, construindo uma história de superação que, em sua descrição, inspirava e transformava. Com o tratamento em curso e a fé renovada, Zé Felipe enfrentava um novo desafio, a rotina exaustiva de shows. Seus fãs esperavam a mesma energia de sempre, a voz potente que preenchia os espaços. Era ali, sob os holofotes, que sua fé seria mais testada e, ironicamente, mais visível. Havia dias em que o cansaço batia forte. Após uma sequência de 3 shows em cidades diferentes, com longas horas de voo e poucas de sono, Zé Felipe sentia o corpo pesar. A fadiga muscular, as pernas bambas, a respiração mais curta. Nesses momentos, a tentação de desanimar era grande. Mas ele se lembrava das palavras de Virgínia: Deus está no controle. Antes de subir ao palco, em vez de focar no desconforto físico, ele fechava os olhos, respirava fundo e orava. Sua oração não era uma barganha, mas uma entrega. Ele pedia força para cada nota, fôlego para cada coreografia, alegria para cada sorriso que daria ao público. Senhor, que a tua força se manifeste em mim, que a minha voz seja um instrumento da tua graça e que a alegria que eu sinto ao cantar seja um reflexo do teu amor. Ele sussurrava, e incrivelmente a cada vez sentia uma energia renovada, uma chama que o impulsionava. Nos bastidores, sua equipe e, claro, Virgínia, estavam sempre atentos. Percebiam os momentos de maior esforço e eram discretos em oferecer suporte. Um copo d'água na hora certa, um momento de silêncio antes de entrar no palco, um abraço apertado depois de um bis. Eles eram parte de seu milagre, o apoio humano, que complementava a fé divina. Essa resiliência silenciosa no palco se tornou parte de sua aura. Os fãs notavam um brilho diferente em seus olhos, uma profundidade em sua interpretação que ia além das letras. Sem saber dos detalhes de sua condição, eles sentiam uma conexão mais profunda, uma autenticidade que emanava dele. A música de Zé Felipe, que já era sobre emoção, agora carregava o peso e a glória de uma batalha vencida a cada apresentação. Um dia, durante um show lotado, Zé Felipe sentiu uma pontada mais forte no peito no meio de uma canção. Por um breve instante, seu fôlego pareceu falhar. Seus olhos se moveram para Virgínia na lateral do palco, que o olhou com preocupação. Mas, nesse microsegundo, ele se lembrou de sua oração e sentiu uma onda de força o invadir. Ele apertou o microfone,
Fechou os olhos e continuou a cantar, com uma intensidade que surpreendeu a ele mesmo. Aquele momento de vulnerabilidade no palco, superado pela fé, se tornou um marco em sua jornada. Após o show, ele compartilhou o ocorrido com Virgínia. Eu senti amor, mas algo me empurrou. Foi Deus, disse ele com os olhos marejados de gratidão. Virgínia o abraçou forte. A partir daquele dia, Zé Felipe sabia que não estava apenas cantando. Ele estava testemunhando. Ele começou a incorporar mensagens de fé de forma mais explícita em suas redes sociais e, ocasionalmente, em entrevistas. A gente não sabe o que o amanhã nos reserva, mas a certeza de que Deus está conosco é a maior das certezas, postava ele. Não era um sermão, mas um compartilhamento genuíno de sua fonte de força. Recebia milhares de mensagens de pessoas que se identificavam, que buscavam esperança em suas próprias batalhas contra doenças, perdas ou dificuldades financeiras. Zé Felipe, sem alardes, havia se tornado um mensageiro de esperança. Os exames de acompanhamento continuavam a mostrar melhora. A condição cardíaca estava sob controle. A resposta ao tratamento era excelente. Os médicos, embora céticos, quanto à influência de fatores não científicos, reconheciam a notável recuperação e a adesão do paciente. Para Zé Felipe, a explicação era simples. A medicina era o instrumento, mas a cura era o milagre da fé. Sua vida, antes focada na ascensão da carreira, agora tinha uma dimensão mais profunda. Ele passou a valorizar cada momento, cada respiro, cada sorriso de suas filhas, cada pôr do sol na fazenda. A adversidade havia lapidado sua alma, transformando-o não apenas em um artista de sucesso, mas em um homem de profunda fé e gratidão. Ao final do 5º mês, quando a rotina de shows e compromissos parecia mais equilibrada, Zé Felipe sentiu uma paz que nunca antes havia experimentado. Em batalha contra sua condição cardíaca não havia desaparecido, mas ele havia aprendido a conviver com ela, a gerenciá-la e a transformá-la em uma fonte de força e inspiração. Ele sabia que a fé não havia apenas salvado sua saúde física, mas acima de tudo havia salvado sua alma, preenchendo-a com um propósito e uma alegria que transcendiam qualquer dor. Aquele ano, com todos os seus desafios e triunfos silenciosos, seria para sempre a prova viva do milagre que a fé operou em sua vida. O ano de 2025 encontrou Zé Felipe no auge de sua carreira e, mais importante, no auge de sua saúde e fé. A condição cardíaca que outrora pairou como uma sombra sobre sua vida havia sido em grande parte controlada, não apenas pela medicina, mas pela força inabalável de sua crença. Ele era a prova viva de que a fé, quando cultivada com disciplina e entrega, pode operar milagres silenciosos e profundos. Seus shows eram mais do que apresentações musicais. Eram celebrações da vida. No palco, a energia de Zé Felipe era contagiante, mas agora carregava uma profundidade e uma gratidão que iam além do entretenimento. Ele irradiava uma paz que tocava o coração de milhares de fãs, muitos dos quais sequer sabiam dos detalhes de sua jornada de superação. A cada nota que ele cantava, a cada sorriso que distribuía, era um testemunho vivo de sua fé. Virgínia, sempre ao seu lado, era a parceira incansável, a âncora que o mantinha firme. A cumplicidade entre eles, forjada nas provações, era evidente em cada olhar, em cada gesto de apoio. Suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, cresciam em um lar onde a fé e a gratidão eram valores fundamentais, testemunhas do amor e da resiliência de seus pais. Leonardo, o pai, observava o filho com um orgulho que transcendia o sucesso profissional. Ele via não apenas o artista, mas o homem de fé que Zé Felipe havia se tornado, superando obstáculos com uma dignidade que o inspirava.
A família, antes unida pelo sangue e pela música, agora estava ainda mais entrelaçada pelos fios de uma fé compartilhada e por uma história de superação que era de todos. Zé Felipe, com sua maneira autêntica e descomplicada, começou a falar mais abertamente sobre a importância da fé em sua vida. Não era um sermão, mas um compartilhamento genuíno. Em podcasts, em entrevistas e especialmente em suas redes sociais, ele incentivava seus seguidores a encontrarem sua própria fonte de força e esperança. Acreditar em Deus não significa que os problemas não vão aparecer. Significa que você terá força para enfrentar todos eles. Ele postava. E milhões de pessoas se identificavam com a mensagem, encontrando conforto em suas palavras. Sua descrição inicial em relação à condição cardíaca havia se transformado em uma sabedoria sobre como compartilhar sua história de forma a inspirar, sem vitimização. Ele se tornou um exemplo de resiliência silenciosa, mostrando que as maiores batalhas são frequentemente travadas com a alma e as maiores vitórias conquistadas pela fé. O legado de Zé Felipe se estendia além de suas músicas e turnês. Ele se engajou em campanhas de conscientização sobre saúde cardíaca, incentivando as pessoas a cuidarem de seus corações e a buscarem diagnóstico precoce. Usava sua plataforma para levar informação e quebrar o estigma de doenças crônicas, sempre com uma mensagem de esperança e proatividade. Em 2025, durante um grande show beneficente em Marialva, sua cidade do coração, Zé Felipe fez um discurso emocionado. Com a voz embargada, mas firme, ele olhou para a plateia. Muitos de vocês não sabem de tudo que eu passei. Tive momentos em que pensei que não aguentaria o ritmo, que meu corpo não responderia. Mas a fé em Deus me carregou. Ela me deu a força para cada passo, cada nota, cada sorriso. Ela salvou minha vida e continua salvando a cada dia. As palavras de Zé Felipe, ditas com tamanha sinceridade, tocaram profundamente o público. Aquele show não foi apenas um espetáculo musical, foi um testemunho coletivo de fé e gratidão. As pessoas aplaudiam de pé, não apenas o artista, mas o homem que se abriu e compartilhou sua vulnerabilidade e sua vitória. A história da fé que salvou Zé Felipe não é um conto de fantasia, mas um milagre da vida real. É a prova de que, mesmo diante dos desafios mais íntimos, a fé, a resiliência e o amor daqueles ao nosso redor podem nos guiar através da escuridão para a luz. Zé Felipe continua sua jornada, com o coração pulsando em um ritmo de gratidão, um embaixador da fé, um príncipe da esperança e um eterno testemunho do poder invencível que reside na crença. Sua vida, sua música e seu legado são uma melodia contínua de um milagre que a cada dia se renova.